Olá, amigos da TV Impacto, de volta para trazer informações para você que nos acompanha por meio da TV Impacto, do nosso site O Impacto impresso que circula nas sextas-feiras. E é isso mesmo, o nosso assunto de hoje é relacionado ao planejamento familiar e seus direitos. E quem está comigo no estúdio é a doutora Flávia Pérez, ela que é jurista especialista em direitos humanos. Doutora, seja bem-vinda no estúdio da TV Impacto. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na TV Impacto para falar um pouco sobre os direitos e sobre um assunto que é tão atual, tão relevante, tão importante para nós como sociedade. Vale ressaltar, doutora, que teve uma alteração na lei, não é isso? Uma aprovação, na verdade. Quais são os principais avanços jurídicos após essa mudança? Bom, antes, na legislação, nós tínhamos uma idade mínima de 25 anos para que você fizesse a laqueadura ou a vasectomia, ou então você deveria ter 2 filhos, né? Pelo menos 2 filhos vivos. Essa é a primeira grande alteração, que hoje eu preciso ter 21 anos ou ter 2 filhos vivos, né? Eu posso ter mais de 18 e ter esses 2 filhos vivos, eu posso fazer. Ou então ter 21. A outra grande alteração e muito importante é que hoje eu não preciso mais da autorização do meu cônjuge. Isso me traz mais autonomia como pessoa, né? Eu tenho mais autonomia sobre o meu corpo e sobre o que eu decido. Eu não preciso que a outra pessoa decida comigo ou por mim. E essas 2 grandes mudanças foram extremamente importantes para a chegada desse direito até as famílias, né? Tanto os homens quanto as mulheres, mas numa situação que afeta diretamente as mulheres e auxilia essa autonomia feminina no meio de tantos anos aí da gente lutando por esses direitos. Então hoje essas 2 grandes mudanças são mudanças realmente muito importantes. E uma terceira mudança que também é muito importante é que antes nós não poderíamos fazer a cirurgia durante o parto, né? Só depois do parto. E agora essa cirurgia ela é garantida às gestantes para que elas façam durante o próprio parto. Aí elas não são submetidas a 2 cirurgias, a 2 pós-operatórios, já faz tudo de uma vez e ali elas saem tranquilas e com o planejamento familiar em dia. Agora, relacionado ao fim da autorização, é isso, desse procedimento, tanto da laqueadura, da vasectomia, que precisava do companheiro da companheira. O que significa agora, dentro do termo jurídico, desses direitos já de forma individual? Autonomia, eu acho que a palavra é essa. Que nós temos hoje assegurado o direito de decidir sobre o nosso corpo sem a necessidade de outra pessoa interferir. Então isso é muito importante, porque isso assegura o princípio que é o basilar da nossa República Federativa, que é o princípio da dignidade humana, onde eu posso e devo decidir pelo meu corpo e pelas minhas vontades sem interferência de outra pessoa, né? Então isso é muito importante e isso assegura ainda mais uma garantia de segurança jurídica até para as mulheres que estavam sempre em situação de vulnerabilidade em uma relação em que a gente vive numa sociedade em que os homens eles acabavam sendo mais ouvidos, né? Então as mulheres elas às vezes elas tinham essa vontade de fazer a cirurgia, de fazer o procedimento, de não ter mais filhos, e elas não podiam porque os companheiros não queriam, eles queriam mais filhos, ou eles achavam que isso ia interferir nos hormônios, então acabava que elas não tinham essa autorização. Hoje não é mais necessário, então acho que o grande avanço realmente é garantir o direito à autonomia do corpo. Certo. Doutora, para quem precisa buscar os procedimentos por meio do SUS, quais são os caminhos legais e administrativos que a senhora possa orientar? Primeiramente, você precisa procurar a UBS, né? Ou popularmente conhecida como postinho de saúde. Você vai no postinho, você vai marcar uma consulta. A partir daí, vai ser marcado um acompanhamento, onde você vai ter todas as orientações nesse acompanhamento por uma equipe multiprofissional. Essas orientações elas acontecem porque é uma cirurgia realmente muito importante, né? Não é irreversível, mas são modos definitivos de esterectomia.
E a partir daí você vai assinar um termo de consentimento. Você vai manifestar a sua vontade e essa equipe multiprofissional ela vai te dizer todos os prós e contras. Tudo que é bom e o que não é para você fazer essa cirurgia. E a partir daí, se você decidir que não, eu realmente quero, vou prosseguir com isso, você assina um termo. E você aguarda da assinatura desse termo até a cirurgia, a legislação ela diz que tem que ter um período de 60 dias. Porque você pode mudar de ideia, o legislador está tentando proteger, né, e sempre mostrar que essa é uma última opção. Então você tem esse período aí de 60 dias. Isso para quem não está gestante. Para as mulheres que estão gestantes, elas fazem o mesmo acompanhamento e no pré-natal ela vai dizer, ela vai sinalizar se quer ou não fazer a cirurgia da laqueadura. A partir do momento que ela diz, ainda assim tem que aguardar os 60 dias, né? E é marcado a laqueadura para ser feita no momento do parto, se for de desejo dela, né? E os documentos que você precisa levar a partir do momento que é marcada essa cirurgia são a seu RG, CNH, comprovante de residência, para as mulheres gestantes, o seu cartão do pré-natal, né? O cartão do SUS, e são os documentos base, né, de todas as solicitações que nós fazemos. Não esquecendo que o cartão do SUS e para gestantes o cartão do pré-natal são imprescindíveis. E você leva esses documentos e é muito simples, na verdade, né, esse passo a passo. Então, não tem segredo, são os documentos básicos que a gente levaria para qualquer solicitação que faríamos, né? E o passo a passo é esse. Você vai no postinho de saúde lá e eles vão saber lhe orientar. Doutora, quando a paciente vai buscar esse procedimento já para dar início, pode acontecer de ser negado? Pode. Não é comum. Pode ser negado por motivos de a documentação não estava correta ou não se encaixava naquilo que a legislação autoriza, né? Mas quando ela é negada, o que nós devemos fazer? Primeiro você tem que procurar a Secretaria de Saúde ou a própria Unidade Básica de Saúde para questionar o motivo. Você precisa saber o motivo pelo qual você foi negado. A partir do momento que você tem, e peçam isso sempre por escrito para vocês terem um documento, né? A partir do momento que você tem esse documento, você sabe o motivo da sua negativa, você pode entrar com um pedido de revisão. Esse pedido ele pode ser feito por um advogado ou pela Defensoria Pública. E aí sim, o direito ele entra para garantir essa manutenção de um direito fundamental que a população toda tem. Não é comum de acontecer, tá? O SUS ele não tem essa possibilidade de escolher se ele vai fazer ou não, né? Ele tem que fazer, tá na legislação. Mas pode acontecer. Não são todos os casos que essa negativa ela vai ter como a gente recorrer, né? Se for uma negativa por uma recomendação médica, por exemplo, você não tem condições de ser submetido a uma cirurgia, ou não tem ainda a idade, ou não tem a quantidade de filhos, isso pode acontecer. Mas se você não souber o motivo, eles não quiserem te passar o motivo real pelo qual você foi negado, você pode estar procurando seus direitos, tanto com o advogado especialista quanto na Defensoria Pública. Doutora, eu quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto. Já as suas considerações finais aos nossos internautas. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, foi uma honra. E lembrando a vocês que qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima da casa de vocês. Novamente, obrigada. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.